Bem-vindos a mais um vídeo do canal Brazilian History. Neste vídeo, vamos falar sobre o encontro entre Dom Pedro II e o escritor Victor Hugo. Antes de tudo, não esqueça de deixar o gostei no vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo, pois desta forma você estará ajudando muito o nosso canal. Desde sua primeira viagem à Europa, o imperador Dom Pedro II desejava conhecer o escritor e republicano convicto Victor Hugo, mas o isolamento do grande escritor e a agenda anterior de viagens do imperador não cooperaram. Em sua nova visita à Europa, com o famoso escritor novamente estabelecido em Paris, Dom Pedro tentou encontrá-lo, mas não foi nada fácil. Numa das primeiras tentativas, através da embaixada brasileira, tentaram convidar Victor Hugo a um encontro com o imperador, e a resposta recebida foi que o escritor Victor Hugo não visitava ninguém. A questão é que não era apenas que o feroz republicano Victor Hugo gostava de permanecer isolado, mas também porque o círculo aristocrático em torno de Dom Pedro II tentava impedi-lo de ver Victor Hugo. Um dos fatores era que ele era um republicano com tendências sociais, mas não um socialista, e além disso era espírita. O escândalo do encontro não poderia ter sido maior. Os Orleans não viam com bons olhos o tipo de publicidade que isto poderia gerar nos jornais franceses, e os brasileiros da comitiva imperial temiam a repercussão de tal encontro no Brasil na opinião pública. Mesmo assim, Dom Pedro insistiu. Várias tentativas de encontrar o escritor falharam. Hugo sugeriu que se encontrassem no parlamento francês, onde ele, como senador, faria um discurso, mas Dom Pedro recusou esta proposta. O imperador não quis dar um caráter tão político e público à reunião. Por fim, sabendo que o escritor recebia visitas em sua residência às terças-feiras e que era madrugador, como o monarca, Dom Pedro foi sozinho à residência de Victor Hugo no dia 22 de maio de 1877, batendo na porta às 9 horas. Com as seguintes palavras, Victor Hugo registrou em seu diário a visita do imperador. 22 de maio, 9 horas. Visita do imperador do Brasil. Longa conversa. Espírito muito nobre. Ele viu a arte de ser avô sobre uma mesa. Ofereci a ele e peguei uma caneta. Ele me disse, "O que você vai escrever?" Eu respondi, 2 nomes, o seu e o meu. Ele me disse, "Nada mais. Era isso que eu ia pedir a você." Escrevi, "A Dom Pedro de Alcântara, Victor Hugo." Ele me disse, "E a data?" E acrescentei, 22 de maio de 1877. Ele me disse, "Gostaria de ter um de seus desenhos. Eu tinha uma paisagem do castelo de Vianden que fiz. Eu dei a ele o desenho. Ele disse, "A que horas você janta?" Eu respondi, "Às 8 horas." Ele disse, "Eu viria um dia desses jantar com você." Eu respondi, "Quando você quiser. Você sempre será bem-vindo." Ele demonstrou carinho por Jorge e Jeanne, netos de Victor Hugo. Quando ele entrou, ele disse, "Dê-me um pouco de confiança, sou um pouco tímido." Falando de reis e imperadores, ele disse, "Meus colegas." Em outro momento ele disse, "Meus direitos." Depois retomou, "Não tenho mais direitos. Eu tenho poder devido ao acaso. Devo usá-lo para fazer o bem, progresso e liberdade." Quando Jeanne voltou, ele disse, "Tenho um desejo. Gostaria de ser apresentado à senhorita Jeanne." Eu disse a Jeanne, "Jeanne, apresento-lhe o imperador do Brasil." A neta de Victor Hugo, olhando para aquele estranho homem vestido com muita simplicidade, achou muito estranho e disse desconfiada, "Ele não tem manto de imperador." Dom Pedro deu uma risada e respondeu, "Dê-me um beijinho, senhorita." Ela ofereceu sua bochecha. Ele disse, "Mas, Jeanne, me dê um abraço no pescoço." Ela o abraçou com seus bracinhos. Ele me pediu uma fotografia das crianças e uma minha, e me prometeu uma dele. Ele saiu às 11 horas. Ele falou comigo de uma maneira tão séria e inteligente que, ao sair, eu lhe disse, "Senhor, o senhor é um grande cidadão." Mais um detalhe. Ao apresentar Georges a ele, eu disse, "Senhor, apresento meu neto a vossa majestade." Ele disse a George, "Meu filho, aqui só há uma majestade e é Victor Hugo." Após o encontro,
o escritor passou pelo hotel onde o imperador estava hospedado e deixou a foto prometida na recepção. No envelope escreveu: "Para aquele que descende de Marco Aurélio", comparando Dom Pedro II ao imperador romano, considerado um sábio filósofo. Hugo não seria o primeiro nem o único a ligar os dois imperadores. Durante a juventude de Dom Pedro, foi publicado no Brasil um livro com os textos filosóficos de Marco Aurélio, dedicado ao imperador e com um retrato dele quando jovem. Dom Pedro II visitou novamente o escritor no dia 29, desta vez acompanhado de seu amigo, o Barão do Bom Retiro. Além de Paris, Dom Pedro também visitou diversas cidades e regiões da França, como a Bretanha. Em Orleans, participou no festival em homenagem a Santa Joana d'Arc. Em Compiègne, visitou a exposição industrial e agrícola e, em Meaux, visitou uma fábrica de chocolate que utilizava cacau brasileiro.